Salve, salve família vascaína! E hoje é dia de Vasco, o Vasco encara o Operário fora de casa, abrindo aí a primeira rodada do segundo turno da Série B, e a gente precisa muito dessa vitória. O Vasco está estacionado ali no meio da tabela, a gente precisa voltar a vencer depois de 2 derrotas seguidas. O Vasco está numa fase muito ruim e precisa muito desses 3 pontos. Vou falar um pouquinho aqui sobre esse jogo, trazer a escalação para vocês. E hoje também é aniversário do Vasco, 123 anos. A gente deseja parabéns aqui para o nosso clube, esse clube tão grande, tão vitorioso, mas que vive um momento muito ruim na sua história, uma mancha aí. São 20 anos de péssimas administrações e que o Vasco vem sofrendo e vem ali sofrendo até um processo de apequenamento, que é o que a gente tem sentido aí nos últimos tempos, todo mundo falando sobre isso, que o Vasco está perdendo força, perdendo voz, mas a gente acredita ainda na virada do Vasco e que o Vasco vai voltar a ser forte e a ser grande. Bom, se você está chegando agora, eu peço aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho, poder receber os nossos próximos vídeos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Eloy Oliveira e esse canal aqui a gente traz todas as informações sobre o Vasco da Gama. Então, se você gosta, aproveita aí para acompanhar a gente. E falando um pouquinho sobre o jogo de hoje, depois de uma semana conturbada, aí, o Vasco perdeu para o Remo de forma muito ruim, depois para o Londrina de forma trágica, na semana do seu aniversário aí, para chegar hoje, no sábado, no dia do seu aniversário, enfrentar o Operário. O Vasco ia ter até uma live comemorando 123 anos, foi cancelada, não tem clima, o clima está muito pesado em São Januário, fazia tempo que não tinha uma semana tão ruim assim lá no Vasco e tá complicado. Ontem até o Salgado, Alexandre Pássaro deram uma entrevista, mais alguns personagens ali da diretoria, e parece que a entrevista não esclareceu nada, ficou pior, a gente não deu para entender muito bem qual foi o objetivo da entrevista. O Salgado ali disse que o buraco era mais fundo do que ele pensava e deixou a gente mais desanimado ainda na véspera aí do aniversário do Vasco, e hoje a gente está mais desesperançoso do que antes e estamos muito tensos com a situação que o Vasco vive. Bom, tirando isso, o Vasco precisa ir para cima do Operário. O Lisca precisa ajeitar o time ali, vai ter a volta do Vanderlei no gol e outras mexidas ali na equipe titular. E o Vasco que deve ir a campo deve ir com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, e a zaga fica essa dúvida, mas deve ser Miranda e Ricardo Graça. Ele deve repetir a zaga que jogou contra o Londrina. E na lateral esquerda, o Zeca. No meio de campo, mudança também do time que enfrentou o Londrina. Bruno Gomes, Rômulo e Sarrafiore. Esse deve ser o meio de campo do Vasco ali. Mais na frente um pouco o Marquinhos Gabriel e lá na frente Léo Jabá e Germancano. Esse é o time provável que o Vasco vai encarar o Londrina, o Operário, desculpa, fora de casa, precisando vencer, precisando muito dos 3 pontos. O Vasco, se não vencer essa partida, eu acho que vai ficar uma situação bem complicada, vai bater um abatimento ali no time, na torcida, principalmente porque hoje é o aniversário do Vasco. O Vasco precisava muito dessa moral, precisava muito dessa confiança, voltar a vencer, subir um pouquinho na tabela. Realmente a campanha do Vasco no primeiro turno foi muito ruim. Dentro de casa até conseguiu fazer um pouco seu papel, mas fora de casa péssimo, e o Vasco vem sofrendo muito nesse campeonato. Um fator também que eu acho que prejudica muito a nossa equipe é o fato de não ter torcida. Porque a gente sabe que o Vasco só sobrevive ainda hoje por causa da sua torcida, por causa da sua gigantesca torcida, que é de norte ao sul do Brasil, tem vascaíno em todo lugar do Brasil, e a gente sabe que é a única coisa que sustenta o nosso clube. E quando falta essa torcida em São Januário, falta aquele clima, falta aquela pressão, falta o apoio, porque a torcida começa apoiando muito, apoia sempre o time, sempre dá uma moral, e o time vai lá e decepciona. Então eu acho que isso também prejudica muito o Vasco jogar uma Série B sem torcida. Tá voltando em alguns lugares, os torcedores estão voltando. Vamos ver se o Vasco também, mais pra frente, vai conseguir voltar com a torcida em São Januário. E analisando aqui, o Operário também não veio bem no campeonato, é um adversário ali que o Vasco pode facilmente vencer. Eu acho que o Vasco não tem que ficar olhando se é fora de casa, se é dentro de casa. O Vasco tem que se impor. O Vasco tem a camisa muito pesada, essa Cruz de Malta aqui pesa muito. O Vasco tem que se impor em qualquer jogo, seja fora de casa, seja dentro de casa. Não tem que ir para empatar, o Vasco tem que ir para ganhar. Muitas vezes o pensamento do Marcelo Cabo, eu comentava aqui no canal, ele ia para o jogo fora de casa para empatar, que acontecia, o Vasco ia lá e perdia. Temos que ir para ganhar. Contra o Remo, eu acho que o Vasco foi com esse pensamento um pouco de empatar, acabou perdendo. Então vamos entrar com a cabeça de Vasco da Gama, de time gigante que a gente é. Vamos entrar para ganhar o Operário. Independente da escalação aí, o Lisca não tem tantas opções, tá sofrendo muito com desfalque. O Leandro Castan tá machucado, seria uma boa ali para... É o melhor zagueiro que nós temos, por incrível que pareça, ele tem falhado bastante, mas é o melhor zagueiro que nós temos.
Então, o Lisca está tendo bastante dificuldade para montar o elenco, para montar o time, para repetir time. Dessa vez agora ele barrou o Juninho, não sei se ele não tem gostado das últimas partidas do Juninho, vai botar o Bruno Gomes ao lado do Rômulo, vamos ver se essa dupla de volante vai funcionar bem. E a gente espera que dê tudo certo, que o Vasco consiga fazer gol, que o Germancano volte a fazer gol aí também, tem umas partidas já que ele não marca, a gente precisa muito dessa vitória. 1-0, gol de mão, gol de falta chorado, gol roubado, qualquer coisa, a gente precisa de um gol hoje para o Vasco voltar de lá com 1-0, com os 3 pontos, é muito importante. E falando aqui também sobre alguns desfalques, o Vasco sempre está sofrendo com esses problemas, com lesão, com isso, com aquilo. Mas hoje também tem a volta do Morato, um jogador aí que alguns criticam, outros elogiam. Vamos ver se ele pode ser utilizado, entrar no segundo tempo. Vamos ver o que o Lisca vai fazer. A gente também tem sentido falta do Arthur Salles entrar nos jogos. Mas eu lembro muito bem de uma entrevista do Lisca em que ele disse ali que no jogo contra o São Paulo o Arthur Salles tomou umas decisões precipitadas. E eu acho que ele estava dando um banco ali pro garoto ganhar experiência. Acho que era proposital esse tempo do Arthur Salles fora. Vamos ver se nesse jogo o Arthur Salles pode voltar. Muita gente da torcida pede. Realmente é o jogador ali de mais destaque do Sub-20, um jogador que na minha visão tem potencial. Mas o Lisca tem insistido bastante no Figueiredo, assim como o Marcelo Cabo também insistiu. Eu acredito que nos treinos o Figueiredo deve se destacar bastante, mas nos jogos realmente ele está fazendo a gente passar raiva. O Vasco também deve ter a volta do MT, vai poder estar no banco de reservas aí e poder ser utilizado pelo Lisca. Mas eu espero sinceramente que ele não entre, porque ele não está contribuindo muito. Acho que ele deve ficar um pouco no banco, repensar suas atitudes, voltar a pensar se ele quer realmente ser um jogador de futebol, porque algumas atitudes, principalmente a forma como ele se comporta em campo, meio displicente, meio relaxado, parece que não está comprometido com o clube. Então eu acho que o Lisca deve dar um chá de banco aí para ele e vamos esperar, vamos ver o que acontece nesse jogo, que o Vasco ganha. No dia do aniversário a gente espera muito uma vitória. Falando mais um pouquinho aqui sobre a situação do Vasco, é muito triste ver um clube gigante como o nosso Vasco, um clube que eu amo, acredito que você ama também, passando por essa situação, passando 123 anos sofrendo desse jeito. Cara, os torcedores não estão aguentando mais. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita no Vasco. A gente não pode aceitar isso. Hoje parece que vai ter um protesto. Vamos ver o que a torcida vai fazer, o que vai acontecer. Mas, gente, a diretoria, os dirigentes têm que acordar. Até quando vão ficar só saqueando e roubando o nosso Vasco? Até quando vão fazer isso com o nosso clube? A gente quer ver o nosso clube de volta, brigando por competições grandes, brigando por Copa do Brasil, brigando por Libertadores, brigando por Brasileiro. O Vasco nasceu para brigar, o Vasco nasceu para ser protagonista e não coadjuvante. O Vasco nem coadjuvante está sendo mais, está sendo um time ali de segundo pelotão, de segunda divisão. Então, nesse aniversário, o que a gente deseja muito para o Vasco é que o Vasco volte a ser grande, volte a brigar por títulos, volte a honrar a camisa que veste. Cara, o Vasco, o time e a diretoria não merece a torcida que o Vasco tem. A torcida do Vasco é incrível. A gente viu naquele ano em que o Vasco botou 200 mil sócios. A gente viu o que a torcida do Vasco é capaz. Então, vamos acordar, gente. Vamos acordar. O Vasco precisa de uma boa administração. O Vasco precisa voltar, pra gente voltar a ser feliz com o nosso time. A gente não aguenta mais ser zoado. A gente não aguenta mais passar por esse tipo de situação, que a gente não tem mais como defender o Vasco. A gente nunca vai se envergonhar de ser vascaíno, de vestir a Cruz de Malta. A gente tem muito orgulho desse time, mas está com uma situação complicada. A gente não tem mais como defender o Vasco muitas vezes, porque as próprias pessoas de dentro do Vasco estão acabando com o clube e o clube está definhando. Então esse nosso desejo é que o Vasco volte a ser Vasco, volte a ser grande e a gente consiga voltar para a Série A e consiga voltar aos caminhos da vitória, aos caminhos de glória que o Vasco merece e que é a tradição e a história do Vasco. Bom, torcedor, esse foi o vídeo. Vamos esperar uma vitória hoje contra o Operário. O Vasco precisa desses 3 pontos. Vamos para cima. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!